pessoas de luz, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E, gente, no vídeo de hoje eu chamei essa linda pessoa aqui, ilustríssima, que é o meu marido, pra gente gravar sobre o meu testemunho. O Breno vai fazer várias perguntas e eu vou respondendo pra vocês. E eu tô bem ansiosa, porque esse não é um vídeo só de vou gravar e tal, só pra ser mais um vídeo, porque não é. A gente hoje tá completando um ano de canal, um ano que eu voltei pro YouTube com força total, e eu tô muito feliz porque eu nunca imaginei que eu ia continuar, sabe, que eu ia ser tão consistente e tudo mais. Então eu tô muito feliz de hoje compartilhar com vocês o meu testemunho, a minha vida com Jesus e enfim. E eu chamei ele porque, né, eu tava com vergonha de ficar respondendo as perguntas, mas enfim, ele vai fazer as perguntas e eu vou respondendo, e eu espero muito que vocês gostem. Então, antes de tudo, já não se esquece de se inscrever aqui no canal. Estamos na meta de bater quantos, amor? 400 inscritos, e clica no gostei para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e mande para mais pessoas, e comenta aqui nos comentários se você gostou do podcast e se você quer mais podcast por aqui pelo canal, tá bem? Então é isso e vem pro vídeo. Vamos começar? Fazer o microfone de mentirinhas. Era, né, amor? Então, tá aqui suas perguntas e vamos lá. Tá com vergonha. Quer dizer, porque eu sou tímido, esqueceu? Você não é tímido, não. Sou não? Quem disse? Eu. Vai só fazer pergunta, meu Então, amor. se você falou, tá falado, né? É. Então bora lá! Primeiro de tudo, por que é que você escolheu ser YouTube? Ser YouTube? digital influencer? Bem conhecido agora como digital influencer. Eu escolhi ser digital influencer porque, assim, há um tempo atrás, acho que quando eu tinha uns 10 anos, quando as pessoas começaram com o YouTube, eu ficava muito assim, ai meu Deus, eu queria tanto. E, inclusive, eu fiz um canal no YouTube. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, eu fiz, mas o meu canal não decolou, né, gente? Eu fiquei muito, assim, nervosa. Eu ficava tipo, não, eu não sei editar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então acabou que aquele sonho ficou numa caixinha. Até que eu disse assim, rapaz, eu gosto tanto de gravar, eu gosto tanto de falar sobre a minha vida, eu gosto tanto de informar as pessoas e de ajudar, por que não começar? Aí foi quando eu fui pra Portugal que eu disse assim, quer saber? Eu vou gravar tudo que tem aqui e tudo mais, então... Vai virar aquele canal de viagem. Foi no início um canal de viagem, né? Eu ia mostrar as coisas de lá, inclusive eu falava muito sobre Portugal, e hoje em dia não é o meu tema principal, né? Mas se você acompanhar nos vídeos antigos, você vai ver muita coisa de tipo, estilo de vida de lá, quanto eu gastava, enfim, gente, tem muito vídeo que eu vou até deixar aqui nos cards, a playlist de Portugal. Então, assim, eu sempre gostei muito de falar. Eu acho que isso é uma coisa muito predominante pra minha vida, que eu sempre gostei muito de falar, mas em todos os lugares que eu ia pra trabalhar, eles sempre reclamavam disso de mim. E eu cheguei a um tempo em que eu olhava assim e eu dizia, véi, eu não vou arranjar trabalho nenhum pelo visto, porque eu falo demais. E até mesmo quando eu não falava muito, as pessoas falavam isso, então eu ficava tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, sabe? Então eu disse assim, o que é que eu posso fazer? Onde é que eu me encaixo? Então foi quando eu disse assim, quer saber, eu gosto de falar, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de tirar foto, eu gosto de ajudar pessoas. Então foi quando eu decidi, todo jeito, ir pro YouTube, e eu amei. Fiquei pra trás esse tempo todo sem parar, tem que gostar muito. Eu mesmo comecei, parei, deu aquela preguiça. É porque eu acho que um dos maiores problemas é feito o fim no começo, né? Começa a postar muito, 2 posts por dia, não sei quanto, não sei o que. Aí a pessoa vai de vez e não aguenta manter esse ritmo A durante constância, muito tempo. isso. Aí depois farrapa uma vez, aí farrapa outra e pronto, aí para de ver. E tipo assim, uma dica que eu queria falar com vocês, gente, qual é o teu propósito? O porquê que tu quer gravar vídeo? Não adianta você só dizer assim, eu quero gravar vídeo porque eu quero ser famosa e isso e aquilo. Cadê o teu propósito? Por que você quer ser famosa? Você quer ser famosa pelo quê? Tá entendendo? Então assim, tudo que começa realmente no seu coração, vai começar você não ter mais aquele negócio de, ai meu Deus, todo dia eu tenho que postar tal coisa. Não, você simplesmente vai chegar um dia e vai olhar assim e dizer, poxa, hoje eu tenho que gravar esse vídeo porque eu tô sentindo no meu coração que eu tenho que fazer tal coisa. Então, muitas vezes eu tava desesperada pra postar um monte de coisa, porque tem isso, né, agora no Instagram. Você tem que todo dia postar story, reels, IGTV, post e tudo mais. E chega um momento que você não sabe mais o que postar. Então, quando você não tem um propósito, você realmente vai ficar procurando dos outros. Tá tudo bem você procurar como inspiração, mas fazer tudo igual, você perde um pouco, sabe? A pessoa vai começar a te olhar como se você fosse atrás dela, sabe? Porque a pessoa vai olhar assim e dizer, oxe, ela tá imitando tudo que eu faço. Ela não tem nem o original dela, ela não sabe fazer uma coisa original, ela sempre tem que pegar o dos outros.
É porque também é aquela questão, né? Se você não for natural, fingir ser alguém que você não é, as pessoas percebem. Pode fingir o tanto que for. As pessoas percebem e não se conectam com o que você tá falando. Aí por isso que geralmente se você vê as pessoas que decolou, elas são sinceras. Fala o que tem e pronto. E fala o que pensa também, porque tem muita gente que fica, ai meu Deus, eu tô na internet então não posso dar minha opinião, porque senão eu vou ser cancelada. Porque hoje em dia é isso, né? Você dá sua opinião pra um certo assunto, você tá cancelada, acabou. Porque tem pessoas que não querem realmente acreditar naquilo e tem pessoas que têm uma opinião totalmente diferente. Por exemplo, vocês vão ver com o passar do vídeo que tem coisas que eu, hoje em dia, não acho mais certo. Que tipo, feminismo, machismo na Bíblia, enfim, gente. São coisas que hoje em dia eu olho e digo assim, isso não é mais a minha verdade que era de anos atrás. Por quê? Porque muitas vezes a gente se informa das coisas do mundo e não das coisas de Deus, né? Porque a Bíblia, eu vejo que ela é uma promessa, né? Ele prometeu que o filho dele morreu pelos nossos pecados. E ele tem a promessa de que em Apocalipse, né, vai acontecer que as pessoas vão subir e outras vão descer, né? Aquilo dali é uma promessa dizendo assim, olha, é isso que vai acontecer e eu creio naquilo. E você pode ver que a Bíblia, gente, ela não muda. Algumas mudam algumas coisinhas, mas a Bíblia, ela é uma só. E vocês podem perceber que hoje em dia, o que tá acontecendo no mundo agora fala muito na Bíblia. Doença, isso e aquilo, né, não, amor? Tem uma passagem que é assim, naquele tempo o amor de muitos se esfriará. E já aconteceu muito das pessoas sofrerem acidente, aí o povo passa gravando e ninguém ajuda. Ninguém liga pra ambulância, só passa gravando assim, o povo curioso. E não para pra ajudar. Aí tá se cumprindo a palavra, né? O amor de muitos se esfriará. E essa é só um exemplo de várias. E como foi a sua história com Jesus? Quem foi que te apresentou? Como é que veio? Tadinho, porque geralmente as pessoas vivem a vida e tal, né? Vivem assim. Aí, acho que eu vou voltar pra Jesus. Como é que é isso? Então, eu conheci Jesus quando eu acho que eu tinha uns 10 anos. Porque assim, eu estudava numa escola de freira. Então, o que acontece? Quando a gente... Escola de freira? Era um amparo. Que resenha. Ah, tá. Então, o que acontece? A gente já tinha essa religião meio que impregnada na nossa cabeça, que era o catolicismo. Então, gente, pra mim, orar por Maria, cantar aquelas musiquinhas, era normal. Porque a minha mãe, ela é católica. A minha família, em peso, é católica. E eu sou a única cristã. E tem uma tia minha que ela é da religião dos mormons. Mas é só a gente que é meio que tem outra religião. O resto é todo mundo católico. Então, assim, quando eu comecei a crescer, mais ou menos, eu ia muito pra igreja. Eu sempre gostei muito de servir. Eu sempre vou deixar isso bem claro, que eu sempre gostei muito de servir a Deus. Então eu ia pra igreja no dia de sábado, que era a pastoral da criança, que é juntar um monte de criancinha pra igreja, sabe? E ler a palavra, falar sobre Jesus, falar o que você entendeu. A gente fazia umas festinhas, sabe? De Páscoa. Era muito legal, sabe, gente? Então eu lia muito. Às vezes chegava a mulher lá, que ela era meio que a organizadora da igreja, e ela dizia assim, olha, quem quer ler hoje? Quem quer ler domingo? Que domingo, né, pra quem não sabe, de manhã é conhecido como o domingo da criança, né, que vai um monte de criança de manhã. Então eles usavam as crianças pra gente ler, sabe? Pra que sempre fosse meio que mostrado que as crianças estavam ao lado de Deus. Então a gente lia a Bíblia, lia a primeira carta de Paulo e isso e aquilo, as preces, sabe? Eu sempre lia e eu gostava bastante. E a gente falava lá, era muito legal, mas chegou um momento em que eu me desviei. E acho que Breno até vai fazer essa pergunta daqui a um tempinho, mas quem me mostrou Jesus foi a minha mãe. Um certo dia eu acho que eu perguntei pra ela, mãe, quem é aquele cara assim que fica com os braços assim abertos, que sempre tem, né, em algumas igrejas, Jesus na cruz. Eu perguntei pra ela um certo dia, eu disse, mãe, quem é aquele senhor ali? Ela foi e me explicou, olha, Jesus, ele morreu, né, pelos nossos pecados. Eu fiquei tipo... Você tinha quantos anos? Ok, eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí. Mas eu perguntei, eu me lembro assim, bastante 12? de que eu perguntei. Era, porque assim, eu não entendia o porquê de ter na igreja uma cruz e ter um homem ali assim. E eu ficava tipo, meu Deus do céu, eu não entendia. Até que me explicaram, né? Minha mãe me explicou que aquele era Jesus, que ele tinha morrido pelos nossos pecados. E eu fiquei tipo, tá, mas o que é pecado? Eu não entendia, sabe, gente? Aí tu disse que conheceu Jesus com 10 anos. Só que a questão é conhecer
e ouvir falar é diferente. Com certeza. Tu criança, tu conheceu realmente ou tu só ouviu falar? Eu ouvi falar. Pronto, vou esclarecer isso aí. Eu só escutei. Eu só sabia que existia uma pessoa que tinha morrido por mim. E a gente vai fazendo que... E eu vou continuar vivendo minha vida como tá. Eu não tive aquela intimidade, eu não conheci Jesus assim de ler a Bíblia, de ver o que ele fez pela gente. Eu via muito, gente, acho que vocês também, de assistir filme, né? Tipo A Paixão de Cristo. Eu sempre via Jesus carregando a cruz. Eu dizia assim, misericórdia. Como assim? Eu me arrepiava. Eu não gostava de assistir. Crucificamento, né, de Jesus, eu achava aquela situação muito pesada, mas acho que a partir dos meus 12 anos eu comecei a entender quem era Jesus, sabe? Aí depois disso eu fiquei tipo, caramba, agora eu sei quem é Jesus, ele morreu pela gente, sabe? Aí no caso, desde pequenininha que tu ficou nessa, ou tu se desviou por um tempo, digamos assim? Eu me desviei, eu acho que eu tinha uns 14 por aí. Como eu tinha falado pra vocês, eu ia muito pra pastoral, mas chegou um momento em que... adolescência, né, gente? Então, tinha muita coisa do mundo, né? Tinha, por exemplo, bebida, farrazinha na casa de amiga, e enfim. E eu tinha uma turminha que era de festa, né? A gente se encontrava nas festas, a gente brincava e tal, beleza. Brincar quando eu digo é dançar, tá, gente? Mas o que acontecia? Chegou um momento em que me ofereceram bebida e eu comecei a beber e beleza. Desandei, Mas eu olhava, depois de um tempo, eu nunca fui muito de beber pra ficar bêbada. Eu bebia porque eu gostava do gosto. Mas quando eu sentia que eu tava um pouquinho assim, eu já parava, já pegava uma água, sabe? Eu sempre tive esse controle. Eu nunca fiquei bêbada. Já vi pessoas ficando bêbadas e sempre ajudei, mas eu mesma, eu sempre tive, eu acho que era o Espírito Santo falando assim, Cecília, não faz isso, tá bem? Então, eu nunca fui de beber muito, eu só bebia, acho que era muito pra me encaixar. Eu acho que era muito pra me encaixar. Porque muitas vezes a gente tá sozinha, né? E diz assim, não, mas eu vou beber um pouquinho aqui e eu vou me encaixar com aquela turminha. Então, eu comecei a me enturmar com uma turminha que era mais de bebida, cigarro, essas coisas. Só que eu nunca fui de fumar, nunca fui de droga, essas coisas. Eu era mais pro lado da bebida mesmo, mas nunca fui de beber muito, nem nada, gente. Eu nunca gostei muito, mas era só naquele tempo de encaixar. Eu acho que adolescente, né, tem muito esse negócio de você tem que se encaixar nesse grupinho. Então, eu era a única, eu acho, da minha turminha que nunca tinha beijado. E todo mundo ficava, mas tu nunca beijou? Que? Tu é bebê, sabe? E ficava nesse negócio, a pessoa fica tipo... eu não sei beijar, eu não sei, sabe? Eu ficava mal. Gente, eu ficava mal. Pra quem não sabe, quando eu tinha acho que uns 14, era nessa idade mais ou menos, ninguém queria ficar comigo, todo mundo me achava feia. Acho que todo mundo ficava meio assim, se alguém se deu pra Pietro. Pois naquele tempo era muito estranha. Ainda bem que disseram não. Papai do céu fez um milagre, porque misericórdia. Eu era muito estranhazinha mesmo. Mas, assim, eu fui muito humilhada, digamos assim, porque era sempre assim, né? Chegava um amiguinho seu e tal, e dizia assim, olha, fulaninha quer ficar contigo. Aí a pessoa ia e dizia assim, não, mas eu não quero, não sei o que, beleza. No meu caso, era mais assim, uma pessoa chegava nessa pessoa que eu queria dar um beijinho, e ele dizia assim, eu não vou ficar com Pietro, porque ela é muito feia, ela é muito estranha, tá entendendo? Então aquilo dali me doía, eu ficava muito triste, sabe? Então acabou que eu ficava muito mal, eu chorei muito por causa da minha beleza. Eu dizia assim, eu sou muito feia porque eu não sou que nem fulana. Inclusive tem diários meus em que eu escrevo porque eu não sou igual fulana, porque eu não sou que nem fulaninha que é mais popular, sabe? Eu sempre ficava tentando me encaixar. Então aquilo dali me doía muito, até que chegou um momento em que eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu disse, chega, acabou, para, porque isso tá me cansando. Era uma coisa que tava me corroendo por dentro. Eu não queria mostrar pras pessoas, mas acabou que chegou um momento que eu disse, chega, acabou. Então eu comecei a ler a Bíblia, eu comprei a minha primeira Bíblia. Minha mãe tinha uma Bíblia mais antiga assim em casa, mas eu tomei rumo. Aí eu comprei uma Bíblia, né? Eu juntei, eu acho que era R$30. Comprei lá nas Americanas. A minha Bíblia era bem pequenininha, sabe assim? Mas ela era bem lindinha. E eu comecei a ler. E eu procurava muito na internet como começar a ler a Bíblia. Aí eu vi que era pelo Novo Testamento, porque era pra gente conhecer Jesus. Então foi dali que eu comecei a ler mais, a procurar mais. E foi aí que eu tive um relacionamento com uma pessoa que era do meio católico. E que aquela pessoa me juntou muito a Cristo. Hoje eu entendo que foi pra realmente crescimento, sabe, gente? Porque assim, foi uma pessoa que me ajudou muito, que tirava minhas dúvidas, sabe? Mas também era um pouquinho desviado. Chegou um momento em que eu disse assim, caramba, eu tô tão feliz, sabe? Porque eu tava me preenchendo de Jesus, eu tava
tava me enchendo de pessoas que estavam no meio de sempre querer mais a Cristo, sabe? Então foi muito bom pra mim. Foi uma época que eu me aproximei muito de Cristo. Eu parei muito de sair, parei muito de realmente procurar as coisas do mundo, sabe? Mas chegou um momento em que depois que esse menino acabou comigo, eu fiquei muito mal. E eu disse assim, quer saber? Joguei tudo pro alto e depois disso eu fui pra algumas festas, mas eu sempre sentia no meu coração que era pra eu voltar a ler a Bíblia. Então eu ia pra festa e voltava pra Bíblia. Ia pra festa, voltava pra Bíblia, tá entendendo? Era aquela pessoa que tava no muro, né? Ficava tipo assim, ah não, mas as coisas do mundo é tão legal, se eu for pra Cristo eu vou ter que parar com tudo isso. Então, por enquanto não, tá entendendo? E tem pessoas que acham que é assim, ah não, eu tenho que, quando eu voltar pra Cristo eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo. Não é assim. Jesus é que vai fazer com que você comece a olhar aquilo e diga assim, não vale mais a pena, tá entendendo? Então assim, Jesus aos poucos foi entrando no meu coração e dizendo, filha, para de fazer isso, filha, para de fazer aquilo, tá entendendo? O primeiro começou com bebida. Pietra, para de beber isso, para de... Olha só as pessoas que tu tá se juntando. Eu sentia no meu coração quando eu bebia uma coisinha, eu ficava, vou parar, não tá me fazendo bem isso, tá entendendo? Então já era o Espírito Santo batendo assim na minha cabeça, batendo no meu coração e dizendo, chega! Eu parei de beber, tava no 3º ano da escola, eu conheci um rapazinho, só que esse rapazinho me iludiu, fez a minha vida assim, ó, de cabeça pra baixo. Aí foi quando eu disse assim, chega! Aí minha amiga, eu tinha 17. Aí o que aconteceu? Uma amiga minha, ela me fez uma aposta. Pra vocês terem a noção do quanto eu tava desviado, uma amiga minha fez uma aposta dizendo, eu duvido tu ficar 30 dias sem ficar com ninguém. Aí eu fiquei tipo, eu vou ficar. Bati no peito. Sem ficar com ninguém, né? Eu disse, eu vou ficar sem ficar com ninguém. Só que aí foi quando apareceu essa pessoa aqui. Foi quando apareceu o Breno, então eu falei até assim, eu brinquei com algumas amigas minhas e disse assim, olha, eu vou ficar com o Breno e ninguém conta pra fulana. Só que aí depois eu fui e falei com ela e disse assim, olha, não é isso, e não sei o que, não sei o que. Acho que foi, começou. Desfez a aposta. Eu desfiz a aposta. Aí foi quando eu conheci Breno. E com o Breno eu me senti totalmente assim, diferente. Eu me senti à vontade e ele sabe disso melhor que todo mundo, de que eu sempre fui muito assim, sincera com ele. Eu chegava em Breno, inclusive ele lembra de quando eu falei, na época que eu tava com um rapazinho do... Quando eu me juntei mais a Cristo com ele, sabe? Que ele acabou comigo e eu fiquei muito mal. E Breno era conhecido como meu conselheiro amoroso. Então eu chegava em Breno, Breno, fulana acabou comigo. E eu não sei, aí Breno ia e ficava tipo assim, mas o que aconteceu? Aí eu explicava, ele, mas tu faz tudo certo, eu não entendo porque os caras terminam contigo. E eu, pois é, exatamente. É tudo que uma mulher quer ouvir, né? Quer ter o apoio. Aí eu lembro que ele falava muito isso. Até que quem mais falou tá hoje comigo. Ai, gente. Então, assim, o meu processo com Jesus foi realmente uma caminhada. Durou quase 5 anos pra eu voltar pra ele de corpo, alma, que eu me entregar mesmo. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que não espera. Não espera Jesus bater na sua porta e dizer assim, olha filha, volta pra mim. Não, porque chega um momento em que a gente procura tantas coisas no mundo que Jesus ele não vai conseguir mais te alcançar, sabe? Então, procura ele. Começa a ler a Bíblia, começa a ver cultos, começa a escutar mais a palavra. Assiste um monte de vídeos aqui no canal que eu falo sobre ele, sabe? Em todo o vlog eu tô meio que trazendo um pouco de Cristo para os vlogs, porque é uma coisa que tá na minha vida e que eu gosto de mostrar pra vocês que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças tirar meia horinha e ler a Bíblia, tirar meia horinha e escutar uma música, tirar meia horinha e ver uma pregação, você tá entendendo? Então assim, só faz, sabe? Não espera, porque o mundo hoje tem muita coisa pra te dar, mas a porta que a gente vai passar é muito estreita, sabe, gente? Então é isso. Aí você ficou esse tempão desviada em cima do muro e só foi voltar pra ele quando? Início desse ano. Início desse ano? Sim. Caramba. Foi. O meu começou desde o ano passado. Foi. Com o Breno foi ano passado, porque foi assim, gente. Eu e Breno, a gente tava começando a voltar pra Deus, não foi, amor? Só que assim, foi um processo. Então, ano passado, a gente começou a morar junto e a gente sentia no nosso coração que a gente deveria casar. Mas era aquele negócio, vamos guardar mais dinheiro, vamos isso, vamos aquilo. A gente sempre foi muito de conversar e ser sincero um com o outro. A gente foi e falou, olha, agora não vamos casar agora. Beleza, só que a gente lia a Bíblia, né, moça? A gente assistia umas pregações, a gente começou a procurar conteúdos de pessoas que
falavam sobre Jesus. Até que Breno, ele chorava muito, né, amor? Tu realmente se entregou pra Jesus. E eu fui aquela que ainda estava no muro. Então chegou um momento em que nesse ano, Breno sonhou, eu até gravei um vídeo sobre isso no canal, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, em que Breno sonhou que ele tava numa casa e tava toda cheia de demônio. E nessa casa eu tava dormindo e ele ficava me chamando e eu não acordava. E ele saía de casa e tentava procurar ajuda pra me tirar de lá. E quando ele falou isso, eu levei pro meu pessoal, entendeu? Eu olhei e disse assim, se Breno sonhou com isso é porque eu não tô fazendo a vontade de Deus, eu não tô procurando ele de todo o meu coração e tudo mais. Então foi quando o Breno voltou pro Brasil, eu disse assim, eu tava muito mal, eu passei acho que uns 15 dias chorando, sabe, gente? Antes de Breno ir. Então quando o Breno tava arrumando mala, eu chorava muito, sabe? Depois que o Breno foi embora, eu passei um dia chorando e no outro dia eu já tava começando a ler a Bíblia, eu já tava começando a procurar coisas, sabe, sobre Jesus. E foi quando eu disse assim, calma, tem todo um propósito pra tudo isso, sabe? Caramba, agora faz sentido, porque tua passagem foi cancelada umas 3 vezes. Foi. Porque quando eu fui embora, eu acho que ela se sentiu muito separada, né? E aí foi essa oportunidade que ela teve pra se escorar em Jesus, né? Pra ter ele como base, como fortaleza. E aí foi o tempo que ela se aproximou, né? Então acho que foi muito importante essa passagem ter sido cancelada 3 vezes. Pra ter se aproximado mais de Deus. E assim, gente, depois que eu comecei a procurar Jesus e tal, eu passei 60 dias, quase 2 meses, que ele não falava comigo. Eu sou uma pessoa assim muito clara quando eu tô falando com Jesus. Eu digo assim, olha, eu com a minha Bíblia, gente, eu era desse jeito. Eu orando, Senhor, olha, se o Senhor não quiser falar comigo hoje, tudo bem, mas amanhã eu vou estar aqui de novo. E um dia o Senhor vai ter que falar comigo. Eu era bem assim, tranquilinha. Eu nunca fui de chegar e falar pra Deus, olha Deus, falar com aquelas frases bonitas, não. Eu falava meio assim, olha, eu tô acabada, eu tô ferradinha, eu tô destruída, o mundo só me deu coisa ruim, mas eu sei que se o Senhor disser, você tá salva, eu tô salva, e se o Senhor disser, eu quero confortar o seu coração, eu tô aceitando, sabe, gente? Então, quando ele falou comigo pela primeira vez, eu não tive dúvidas. E eu quero deixar muito claro pra vocês aqui, quando Deus fala com você, quando Jesus fala com você de verdade, você não tem dúvidas. O mundo você tem dúvidas. Tipo, por exemplo, eu tinha muita dúvida com a roupa que eu tava usando, se aquela roupa era boa, se aquele estilo de maquiagem era boa pra mim. Eu perguntava, eu olhava assim, Jesus, essa roupa tá bonita? Eu tava linda aos olhos deles. Eu comecei a ver realmente o que Jesus faria, você tá entendendo? Jesus, ele gostaria de me ver com essa roupa assim? Eu gostaria de sair com Jesus com essa roupa aqui? Eu gostaria de que Jesus me visse com essa maquiagem? Você tá entendendo? Então eu comecei a filtrar muito o que Jesus tava fazendo na minha vida. Eu comecei a mudar muito a forma como eu me visto. Hoje em dia eu me visto com uma forma bem mais minimalista. Não é porque, Cecília virou minimalista, é porque é modinha, né? Nada disso, minha amiga. Foi tudo um processo. Jesus, ele falava comigo, quando eu me olhava no espelho, eu dizia, não tô gostando dessas estampas aqui, não. Aí ele, por que você não tira? Jesus, não tô gostando dessa maquiagem. Então por que você não faz uma com menos coisa? Tá entendendo? Então eu comecei a realmente procurar mais na Bíblia. Comecei a realmente me encher, sabe? Eu tive a meta de ler esse ano a Bíblia inteira. Então eu quero muito conseguir. Eu vou conseguir, se Deus quiser. E é isso. É bênção. É bênção. E aí, o que é que você acha da Bíblia? Porque tem gente que diz, não acredito porque foi escrita por homem. Tem gente que diz, a Bíblia é machista. Tem gente que diz, é isso e aquilo. As pessoas têm que entender uma coisa. A Bíblia, ela foi escrita por homem, sim, mas foi porque Deus quis, entendeu? Então assim, gente... Inspiradas pelo Espírito Santo. Sim, exatamente. Então o que acontece? A Bíblia, ela fala, homens, cuidem das suas esposas. Isso é machismo? A Bíblia, ela só fala algumas coisas assim, que eu me recordo bastante, de que a mulher, ela tem que ficar atrás do homem. Por quê? Porque a gente tem que ser submissa. Eu acho que é por isso que o feminismo bate tão de frente, porque querem se igualar. Mas entenda uma coisa, a gente quando fala de submissão, significa que é como se fosse assim, eu lembro bem frequente que é como se fosse assim, a gente tá numa multidão e seu marido tá na frente, pra que quando ele passe, você tenha espaço de passar tranquilamente, sabe? Se for você na frente, você vai ficar esmurrando as pessoas e seu marido vai ficar tipo, meu Deus do céu, então a gente não tá conseguindo aqui. Então por isso que tem que ser uma parede mais forte. Tive uma coisa assim que Jesus me revelou com bastante
impacto. Jesus, ele amou tanta gente que morreu pela igreja, né? E o que acontece? A mesma coisa é o homem. Ele tem que morrer por você. Então, assim, aquilo me bateu muito forte, porque eu não tenho coragem de morrer por ninguém. Eu vou até procurar aqui o versículo. E meu marido tem, sabe? Meu marido, ele tem coragem de, pronto, se chegar algum dia, Deus o livre, um homem diz assim, ó, eu vou matar tua mulher, ele diz assim, me mata primeiro, você tá entendendo? E a submissão é você tá atrás pra que aquela pessoa, ela te dê espaço pra você conseguir fazer as coisas com mais tranquilidade, sabe, gente? Uma coisa que eu vejo é que muita gente não gosta de ser submissa, mas a submissão é totalmente vista como aquele filme 50 Tons de Cinza, né? Todo mundo pensa isso, né, amor? A primeira coisa, assim, que eu vi sobre submissão é justamente isso, é o seu marido falar assim, você não pode ir, você, beleza, eu não vou. Mas não é isso. Você tem que primeiro olhar pra Jesus. Jesus concorda com isso, do que o meu marido tá falando? Primeiro você tem que recorrer a Jesus, tá entendendo? Então, assim, muitas vezes Breno olhava assim pra minha roupa e dizia, vida, tu não acha que esse short tá um pouco muito curto, esse vestido? Por que tu não coloca um short por baixo do vestido e tal? E eu olhava assim, eu dizia, vou colocar não, pra quê? Aí eu ficava tipo, não, vou começar a escutar o meu belíssimo marido. E é engraçado porque a obediência faz muito isso. Se você não obedece o seu marido, você quebra a cara. Eu lembro de uma pregação da Alexandra Abrantes, que pra quem não conhece, gente, ela é muito maravilhosa. Ela falou que ela não queria ir viajar com o marido dela pra um culto, ela só queria dormir. Até que ela foi e levou ele. Quando ela voltou, ela disse assim, ah, eu vou fazer uma boa ação e tal. Porque o marido dela tinha falado, vamos comigo pra essa viagem? E ela, não, eu não quero, eu quero dormir. Beleza, quando ela tava voltando do aeroporto, ela disse, vou passar na casa de uma amiga minha e vou levar ela e tal, né? Fazer uma boa ação. Gente, ela bateu o carro. Sabe qual foi a primeira coisa que ela lembrou? O marido dela dizendo, se você tivesse ido comigo, isso não teria acontecido. No caso, ela desobedeceu, não foi submissa a ele, e o que aconteceu, né? Deu ruim. Achou o versículo, amor? O Efésios 5, 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amém. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vou falar um pouquinho sobre isso que ela estava comentando, de ser machista ou não e tal. Mas é porque, por exemplo, aí vê a mulher da parte da mulher, seja submissa ao seu marido. Só que não vê também que a parte do homem, o papel dele, ele tem que ser submissa à cabeça, que é Cristo. Ou seja, ele tem que fazer a vontade de Cristo. Aí o que acontece? A maioria dos caras não faz a vontade de Cristo, aí começa a fazer besteira. Aí a mulher faz a parte dela, e aí como ele não tá fazendo a parte dele, o cara, aí meio que desanda. Aí bota a culpa na palavra. Mas não, só porque um não tá cumprindo a sua parte, não quer dizer que todo o conjunto é errado. Porque se cada um cumprisse a sua parte, as coisas iam fluir de uma maneira melhor. É feito aquele exemplo que Paulo dá. Somos membro do corpo de Cristo. Aí cada membro tem a sua função para que tudo flua de uma forma correta. Cada um tem que fazer o seu papel. Aí se o cara não faz o papel dele, que é servir a Jesus e fazer a vontade de Jesus, então talvez você esteja com o cara errado. No caso, se você estiver namorando, se já estiver casado, aí você vai ter que investir em treinamento, vai ter que orar e procurar melhorar os dois juntos. Sim, sim. E primeiro mudar a pessoa, né? Porque assim, a mudança muitas vezes acontece porque você parou de fazer as coisas que você tava fazendo. Porque o que você tá fazendo já deu esse resultado. Então você tem que começar a fazer outra coisa, algo novo, né? Como muitos dizem. Então quando você começa a fazer algo diferente, por exemplo, Breno, ele tinha o costume de querer acordar cedo e eu não queria. Eu não gostava. Depois disso, que ele começou a acordar cedo, eu via que Breno tava mais inteligente, Breno tava mais esforçado. Eu disse assim, rapaz, vou começar a fazer isso também. E eu comecei, então assim, gente, hoje a gente estuda muito, hoje a gente trabalha tanto, hoje a gente tem essa rotina assim mais centrada, porque a gente procurou, o Breno procurou primeiro e eu só imitei. Mas é isso. Como se conectar com Jesus? Acho que eu já deixei bem claro, leia a Bíblia e quando você for orar, não precisa ficar com aquelas frases tipo, meu Senhor onipotente. Não, fala com Jesus como se fosse o seu melhor amigo. Você não fala com todo mundo numa tranquilidade? Por que com Jesus você não fala? Sabe? Chega no teu quarto, fecha tua porta. Só que com respeito, é claro. Claro, com certeza. A palavra diz, não usai de muitas palavras e vãs repetições. Muitas pessoas acham que por muito falar serão ouvidas. O importante não é que você fale muito ou que você fique repetindo a mesma coisa direto. Um trechinho bonito, montar um esquema e ficar repetindo a mesma coisa direto. Não, o importante é que as palavras que você fale venham do coração.
e sejam sinceras. Então assim, quando você for orar, fala, se entrega, sabe? Diz o que é que tá acontecendo na sua vida, fala o que é que não tá te agradando, fala o porquê que você tá desse jeito, sabe, gente? E abre o teu coração mesmo. A segunda coisa é ler a palavra. Começa pelo Novo Testamento, que é quando Jesus veio pra nos salvar, né? Então assim, lê até, desde Mateus até Apocalipse, lê. E depois você começa o Antigo Testamento, sabe, gente? Lê um pouco dos Salmos, lê Coríntios, sabe? Tem todo um processo, porque assim, quando a gente conhece Jesus primeiro, tudo parece que se completa, né, amor? Eu sinto muito isso. Terceira coisa, ora antes de comer. Antigamente eu não fazia isso, mas hoje em dia eu sinto como se Deus estivesse com a gente o tempo inteiro. Antigamente a gente só fazia, é meio que assim, né? A gente tem o costume de fazer o quê? Orar de manhã, orar à noite. Mas por que Deus não tá com você o dia inteiro? Deus, ele tá te olhando de todo jeito, sabe, gente? Deus, ele tá te olhando você fazendo coisas no seu celular, Deus tá vendo você lendo aquele livro X, ele tá te vendo, sabe? Então, ao invés de você trazer ele mais pra perto de você, por que você tá afastando? Então, a gente ora de manhã, à tarde e à noite, mas começa aos poucos. Por exemplo, antes de você comer no café da manhã, só coloca suas mãozinhas assim e diz assim: obrigada, Senhor, por ter provido o meu alimento. Eu agradeço muito pela semana, por eu ter acordado e por eu ter saúde. E pronto, você já orou, né, amor? Já agradeceu. Eu acho que você tem que falar realmente aquilo que você sente naquele momento, sabe? E a quarta coisa é falar sobre Jesus. Antigamente eu não falava, eu falava só para as minhas amigas mais íntimas, mas depois que eu comecei a falar sobre Cristo, eu vi o quanto aquilo dali traz as pessoas mais para ele, sabe, gente? Hoje em dia eu recebo algumas mensagens de algumas pessoas dizendo pra mim: Cecília, você foi a pessoa que me fez voltar pra Cristo, você fez a pessoa que me fez voltar a ler a Bíblia, sabe? Porque eu não gosto de dizer que vai ser fácil a caminhada, porque não é, mas eu tenho certeza que vale a pena, porque tudo que eu vivi com Jesus nesses 6 a 7 meses no ano não se compara aos 5 anos que eu vivi no mundo, sabe, gente? Porque esses 7 meses foi surreal. Tudo que aconteceu na minha vida foi uma história, foi uma coisa que realmente me moldou, foi uma coisa que realmente eu vi a verdade, eu vi o poder de Deus, sabe, gente? Então assim, volta pra ele, porque ele tá de braços abertos pra você. É igual você conhecer uma pessoa nova. Você acabou de ver uma pessoa na rua, como é que você faz pra conhecer ela cada vez mais? Tem que passar tempo de qualidade com essa pessoa, conversando e procurando conhecer. Então, invista tempo, o mais importante é investir tempo. Lendo a palavra, falando com ele, e realmente cada experiência que você tem com ele aumenta a sua fé e tudo mais, te aproxima mais dele. E lembre-se que a oração não é só uma lista de pedidos que você vai lá e faz. A oração real é um alinhar do seu coração com o coração dele. Porque tudo que você precisa ele já fez. Só que a gente precisa ter fé da palavra que ele já deu para tomar posse disso. Então, invista tempo de qualidade. Ele fica olhando assim pra mim. É porque é meu orgulho, gente. Eu fico tão feliz quando ele tá falando assim. Enfim, invista tempo de qualidade com ele. Tem uma palavra que é assim. Porque assim, eu tenho a palavra no meu coração, mas não lembro capítulo, não lembro versículo. Só sei que tem a palavra e o que ela quer dizer. Então eu vou explicar de forma resumida. O que acontece? Tem na palavra dizendo que tem muitos fariseus, por exemplo, que iam nas catedrais e orar bem alto e na frente de todo mundo, que é pra ficar bem visto. Mas tu, quando orares, vai ao teu quarto, fecha a porta, para orar em secreto. Teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensará. E aí eu te pergunto, que recompensa maior se não a presença do Deus vivo? Então, invista nisso, porque tá doido, é. Tá com o Senhor é bom demais, pô. Não tem nada no mundo que substitui isso, não. Pois é. Então, começar a buscar mesmo. O Senhor se manifesta na medida que você busca Ele. Agora tem que ser de coração. E através da palavra você conhece muito Ele. Então, invista na palavra. Qual foi a primeira vez que Deus falou com você? A que mais me doeu, que foi bem decisivo, foi assim: pra quem não sabe, eu e Breno, a gente quando tava, acho que uns 2 anos, não foi, amor? A gente parou de ter relações. Por quê? Porque eu fui criada, né, com uma família católica e minha mãe, ela sempre falava assim: filha, você tem que se casar virgem e tal. E eu, até aí tudo bem. Só que aí fiz, né, e aquilo dali começou a me doer. E eu ficava mal, sabe, gente? Na hora era bom, beleza, mas eu sentia que aquilo era errado. Até que um dia eu cheguei e falei com o meu catequista e falei assim: olha, é pecado
pecado, né? Porque a gente gosta meio que dizer assim, ah não, pode ou não pode, né? Tem esse negócio, mas é o Espírito Santo que vai te revelar se é verdade ou não, se é pecado ou não. Pra mim é pecado. Porque tem muita gente que faz assim, e assim como a gente fez também um tempo. A gente sabe que é errado, mas a gente fica procurando alguma validação de alguém. Por exemplo, a gente vai atrás de algum pastor, de alguém, e só quer que ele diga que no seu caso pode, que é pra você fazer sem aquele peso na consciência. Exatamente. E aí fica procurando brecha na palavra, exceções, só que isso é só o teu cérebro, porque tem toda uma questão, né, neurológica, porque a gente acha que é racional, mas na verdade é emocional, e o cérebro usa da razão pra criar justificativas pra validar a decisão que você já tomou na emoção. Pois é, então assim, gente, chegou um momento que eu perguntei pra uma pessoa e disse assim, olha, é pecado, né, eu ter relação, não sei o que, ele foi e disse, olha, é pecado, mas quando você faz com o intuito de casar, é meio que diminui o seu pecado. Se você casar com aquela pessoa, né? Aí eu fiquei olhando assim, obrigado. Aí falei pra Brenda, eu disse, isso não faz sentido, pra mim, não tem esse negócio de menos pecado, não, é pecado, pra mim isso daí é bem claro, é pecado. Então, isso você ficou pensando depois, né, na hora você aceitou. Sim, na hora eu aceitei, né, só que aí o Espírito Santo, ele começou a bater na minha porta dizendo assim, palhaça, não é assim que a banda toca aqui não. Aí o que aconteceu? Eu comecei a quase todas as vezes que eu e Brenda a gente fazia, depois eu ficava muito mal. Até que pra algumas pessoas não vão acreditar, mas foi uma coisa que eu lembro assim de cara, que foi um dia que eu e Brenda a gente tinha acontecido e eu fui pro banheiro e Brenda tinha ido pro trabalho. E o que aconteceu, gente? Eu tinha orado muito pra que não acontecesse mais e aconteceu. Tava um tempo sem fazer. Foi. E o que aconteceu... Ai, meu Deus, todinha. Quando eu fui pro banheiro, eu vi que tinha sangue. E naquele momento eu senti como se fosse a minha... O ímen, né? Falam que é ímen, a virgindade, enfim. Perdendo a virgindade é mais fácil. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu me derramei, eu me acabei. E eu disse assim, caramba, Deus, ele fez uma coisa de novo de que era impossível. E eu chorei muito. Aquilo dali foi tipo assim, aquele pontapé de dizer assim, chega, amor. Chega, não é, amor? Foi dali que a gente disse assim, ó, vamos parar, não dá certo. Aquilo dali era uma coisa que estava me doendo muito. Aí a gente começou a procurar realmente se casar, fazer tudo direitinho. E depois que a gente se casou, foi uma bênção pra vida. Com certeza. Uma das formas que Jesus falou comigo também uma vez, Deus, né? Foi nessa questão também de relação. E aí, de repente, eu fui me sentindo incomodado, né? Aí eu peguei e orei. Aí eu disse, Senhor, porque muitas vezes é assim, ao invés de você procurar a resposta fora, porque você não vai buscar direto a Deus? Você acha que ele não vai responder? Eu acho que não é nem por medo de responder, sabe, amor? É o medo de saber, a pessoa já sabe a resposta, mas ela tem medo de só ter a confirmação, sabe? De que não é o que ela queria. De que não é o que ela queria, isso. Também tem isso. Só que eu acho que muitas pessoas também acham que a oração é só ajoelhar e ou agradecer ou pedir alguma coisa. Obrigado, Senhor, pelo dia, Senhor, faça isso, faça aquilo, mas... Pô, assim não é uma relação saudável, não é só pedir. Meio que você vê Deus como Papai Noel. Você pede e ele vai atender. Mas não é assim. O que acontece? Aí eu perguntei, né? Senhor, se eu tô num caminho errado, me mostra de uma forma que eu entenda. Aí eu fiz essa oração um dia, né? Aí eu tenho uma crença, principalmente antes, era mais forte ainda, que se tudo tá dando errado na sua vida, é porque você tá indo pelo caminho errado. Tipo, tudo mesmo, nada que você faz tá dando certo, você tá indo pelo caminho errado, pô. E isso, eu tinha essa crença e isso validava na minha vida. E aí, pensar que não, eu perdi o passaporte, eu digo, pronto, tô preso em Portugal, lasquei-me. A gente foi, a bicicleta eu comprei, no mesmo dia a bicicleta nova, ela quebrou. Fui andando não sei quantos quilômetros com o Pietro e uma vergonha. E aí, naquele momento eu tava triste, aí eu lembrei da oração que eu fiz, que eu tinha esquecido. Me mostra de uma forma que eu entenda. E eu tenho essa crença, tudo começou a dar errado, é o jeito que eu tô no caminho errado. E eu falei, se eu tiver no caminho errado, me mostra de uma forma que eu entenda. Aí até quando dá aquele estalar, você fica, as peças tudo se encaixam, digo, meu... Quando foi depois, cheguei em casa, achei o passaporte. Foi. E o engraçado é que realmente, mais uma coisa que pra confirmação que foi Deus fez isso, que o passaporte tava no mesmo lugar que a gente sempre guarda. Gente, foi. Eu guardo lá direto. Aí o que acontece? Tava no mesmo lugar de sempre, na gaveta aqui. Tá, a gaveta é um quadrado aqui, só que tipo, ao invés de estar assim deitado, ele tava assim, pezinho. Eu procurei várias vezes na gaveta e não achei. Eu tirei a gaveta inteira do negócio, botei em cima da cama, procurei, revirei tudo e não achei. Não vi. Pietra fez a mesma coisa, não viu. A mãe dela fez a mesma
mesma coisa não viu. Como é que todo mundo ficou cego de repente? Não tava vendo negócio que tava na frente da gente. E enfim, né? Aí às vezes Deus fala dessa forma. Não dessa forma, tô dizendo que dessa forma vai ser na sua vida. Só que ele fala de forma individual. Porque, por exemplo, ele pode criar uma situação, fazer um contexto pra me mostrar algo que pra mim vai fazer todo sentido. Eu vou dizer, meu Deus, eu não tenho dúvida que é você. Agora pra outra pessoa não vai fazer sentido nenhum eu falar isso aqui. Eles pensam, ah, foi coincidência. Só que aí quando for na sua vida, Deus vai fazer de uma forma que você vai acreditar, tá entendendo? Aí ele fala de forma individual pra cada um. Aí a última pergunta agora é sobre o Espírito Santo, como ele fala com você e tal, e dá dicas pros jovens. E enquanto ela fala isso aí, eu vou embora. Não. É, porque eu vou ter que fazer um negócio aí. Obrigado por ter ficado por aqui, meu amor. Tchau, galera. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Amém. Gente, agora voltando, né, pra o normal que vocês sempre me veem. Vejam só, o Espírito Santo, né, ele falou comigo pela primeira vez quando eu tava lá em Portugal, eu tava lendo a Bíblia. E ali eu entendi que era o Espírito Santo, né, que Deus, ele tinha mandado o Espírito Santo falar comigo naquele momento. O que aconteceu? Eu tava lendo a Bíblia e ele disse assim, olha, eu quero que você faça uma série de vídeos por uma semana. E eu fiquei tipo, não vou fazer. E ainda ele mandou eu escrever meu livro, porque ele escrevi um livro naquele dia, naquela semana, né? Então, assim, foi uma semana que foi muito louca, gente. Eu tava trabalhando muito. E, assim, depois disso, depois que eu comecei a falar sobre Jesus nas minhas redes sociais, o Espírito Santo começou a me falar muito mais claro, sabe? Então, todas as vezes que eu sentia que era pra eu falar Jesus te ama pra alguém, eu ia e falava. Então, quando você vai escutando aquela vozinha, né? Pra alguns é o sexto sentido. Quando você escuta aquela vozinha dizendo, olha, fala ali pra aquela pessoa que Jesus te ama, só fala. E eu comecei a realmente falar. Toda vez que eu escuto, toda vez que eu sinto no meu coração, eu falo, sabe? E teve essa semana, algumas semanas atrás, quase um mês, eu vi uma pessoa na rua e eu voltei, gente. Foi uma pessoa que fez muito mal pra mim e eu voltei. Sabe quando você tá andando e você faz aquela, sabe assim? Eu voltei e eu tava ao lado de uma amiga minha. E eu olhei pra ela e eu, oi fulana. E continuei andando. Gente, essa minha amiga olhou pra mim e ela disse, Pietro, tu tá branca. E eu entendi ali que foi o Espírito Santo falando comigo, dizendo assim, Cecília, eu não quero mais que você se junte àquela pessoa. Eu fico triste, sabe, gente? Porque eu não posso fazer mais nada pelaquela pessoa, só Jesus, né? Mas eu só digo, tá bem, não vou me juntar mais, porque eu sei que essa é uma pessoa que pode me fazer mal no futuro, sabe? Então, assim, eu escutei o Espírito Santo falando comigo e dizendo, não se junta mais com ela. E eu fui e disse, beleza, não vou me juntar mais, sabe? Então, todas as vezes que você vai escutando essa vozinha na sua cabeça, você vai parando de errar. Quando você começar a perguntar pro Espírito Santo, essa roupa tá bonita e não sei o quê, e ele responder que não está, não vai com ela. Se você olha pra você e diz assim, poxa, eu não tô gostando de mim, começa a procurar conteúdos de que você gosta e começa a se inspirar naquelas pessoas com as maquiagens que você gosta, sabe? Começa a realmente moldar você. E a última é a dicas para os jovens. Para os jovens, né, que estão iniciando essa caminhada cristã, eu quero falar pra vocês que Jesus está sempre com você, Deus está te olhando, tá bem? Então, começa a realmente fazer com que sua vida valha a pena. Começa a ler a Bíblia, começa a falar para as pessoas o quanto você ama esse Senhor, sabe? Que você espera sempre a resposta dele, sabe, gente? Então, assim, a dica que eu quero dar para vocês é sempre procura a palavra. Não procura as palavras do mundo, porque o mundo, ele sempre vai te dar respostas vazias, respostas que você vai querer colocar no seu coração, mas elas só vão entrar um pedacinho, elas não vão entrar por inteira, porque não é uma verdade absoluta, sabe? E é aquela palavra da Bíblia, conheça a verdade e ela vos libertará. Quando você começa a procurar a Bíblia, quando você começa a procurar a palavra de Jesus, você se liberta, você começa a ver o que é certo e o que é errado de verdade, sabe, gente? Então, não pensa que, virei cristã e eu vou virar uma pessoa totalmente presa. Não, você vai se libertar, porque pensa só, você vai saber como você tem que se tratar, como você deve ser tratado, como você deve amar as pessoas à sua volta, sabe? Você vai começar a ser uma nova criatura e é incrível o quanto Deus, ele molda você. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast, desse vídeo gigantesco. Foi feito com muito amor, foi feito com muita, assim, gratidão, com muita felicidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei, se inscreve aqui no canal, gente. Eu amo muito vocês, nunca se esqueçam disso. Muito obrigado por terem me acompanhado nesse meu processo, por sempre acreditarem que eu posso melhorar e que eu posso dar sempre a vocês o que eu aprendo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!